falamos sobre os pilares da inteligência emocional e eu trouxe 8 pontos aqui para a gente só ficar atento e gravar isso e guardar isso na nossa memória, não é? Que a inteligência não é só racional. Olha que interessante isso, não é? Também é emocional e ambas interagem para construir nossa vida. Então, eu também não vou conseguir desenvolver a minha inteligência emocional se a minha inteligência racional não estiver funcionando. Ou seja, para que eu tome decisões, eu preciso de informações, eu preciso de conteúdos, conhecimentos, que vão dar sustentação a como eu lido com as minhas emoções. Esse é um ponto que a gente precisa estar atento. A inteligência emocional é determinante no sucesso acadêmico, graças, por exemplo, à capacidade para gerenciar os fracassos. Ele dá como exemplo aqui o desempenho acadêmico, mas eu estou falando do desempenho na vida. Tanto que a teoria da inteligência emocional começou porque o Goleman estudou pessoas que eram muito brilhantes na escola, e ele acompanhou ao longo da vida para ver o que essas pessoas tinham transformado depois, né, ao longo da vida, o que elas tinham feito com aquela capacidade diferenciada que elas tinham. E aquelas pessoas que eram inteligentes racionalmente apenas, não conseguiam ir adiante. As que tinham, às vezes, uma inteligência até menor, né, uma inteligência considerada menor do que a média, e eram mais inteligentes emocionalmente, tinham mais sucesso no decorrer da vida, porque elas conseguiam manejar melhor esses relacionamentos. Olha que legal. As emoções são poderosas, e dominar as negativas, por exemplo, faz parte da inteligência emocional, sim. Não é aquilo que eu falei, se eu domino a minha agressividade, eu consigo não me prejudicar em determinadas situações. Se eu não controlo a minha agressividade, eu posso usar da força excessiva em alguma situação e até machucar outra pessoa, porque eu não consegui fazer um controle adequado, um manejo adequado da minha capacidade, né, da minha força física. Lembra que a emoção, ela é expressa no movimento para fora? Então, assim, se eu estou chateado, com raiva, e raiva é uma emoção, gente, a gente não vai ignorar aqui as emoções que não são, todas as emoções são expressões da nossa, de como a gente está se sentindo. Então, todas as emoções são importantes, sim, e devem ser vivenciadas. Só que porque eu estou com raiva, eu resolvo sair quebrando a minha casa. Olha o prejuízo depois. Porque eu simplesmente não raciocinei, não é? Não dominei a minha emoção nesse momento, e é uma emoção que gera prejuízo. Então, outra coisa também, por exemplo, uma emoção, chorar de alegria, não é? Não é uma emoção negativa, eu estou alegre, isso vai me proporcionar bem, mas eu não posso passar o dia inteiro chorando de alegria, porque vai se transformar já já numa tristeza, ou no descontrole. Então, minha mãe tinha uma frase que era muito bonitinha, ela falava para mim, eu não entendia quando eu pedia para ir para festa, todo final de semana. Ela dizia, não, primeiro que ela dizia que eu não era todo mundo, né? Então todo mundo podia ir para festa no final de semana, mas eu não era todo mundo. E a segunda coisa era, tudo demais é muito. Então tudo aquilo que excede, sobra, né? E outro dia eu vi uma frase também muito bonitinha que diz o seguinte, todo excesso esconde uma falta. Então, se eu sou excessivamente chorona, então está faltando alguma coisa porque está desequilibrado. Se eu sou excessivamente feliz, né, eu também estou com algum desequilíbrio. Se eu me estresso com facilidade, gente, o que tem de gente dizendo hoje em dia, né? Eu sou muito estressado, Ninguém é estressado. A gente fica estressado em resposta a um estímulo qualquer. E se a gente só responder com estresse, em algum momento a gente vai infartar. Eu sou muito impaciente, eu quero as coisas muito rápidas, eu não sei para que essa pressa, para que esse desespero, se eu preciso do outro, e nesse momento eu preciso ser empático e entender que o ritmo do outro é diferente do meu, e que se meu ritmo fosse daquele jeito, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, assim, todas as minhas emoções, elas precisam ser reflexo, espelho do outro, não é? Aí, do outro lado aqui tem a liderança positiva, própria da inteligência emocional, consiste em persuadir os demais para construir um objetivo comum. E essa liderança, gente, não precisa estar na posição, não precisa estar no crachá.
Eu posso ser um líder porque eu sou uma pessoa que inspira os outros. Eu sou uma pessoa que leva os outros consigo nas ideias, não é? Por exemplo, preciso fazer uma força-tarefa para resolver um problema na empresa, e eu preciso de algumas pessoas de outras áreas que têm conhecimentos diferentes para se complementar para resolver esse problema. Se eu tiver uma liderança positiva, se for o cargo, eu posso usar a força do meu cargo e dizer, vocês vão ficar depois da hora para fazer o trabalho. Agora, se eu tenho uma liderança positiva sem o cargo, eu vou fazer essas pessoas ficarem porque elas acreditam no que precisa ser feito, elas acreditam em mim e elas respeitam o meu comando ou a minha orientação. Olha que interessante. Então, você não precisa ser líder porque você tem um crachá de líder. Mas se você tiver um crachá de líder, você tem duas coisas legais, duas forças. O seu crachá de líder e a sua liderança positiva, que, em geral, é mais produtiva do que a do crachá. Muito mais. Se você souber usar adequadamente, o crachá fica de lado. A autoridade da posição fica de lado. Embora, claro, eventualmente você precisa usar essa autoridade da posição, porque faz parte da tua responsabilidade. Outra lição importante as pessoas que controlam os hábitos da sua mente e têm habilidades emocionais são mais propensas a terem uma boa vida. O que é uma boa vida? Para algumas pessoas pode ser uma vida cheia de dinheiro, para outras pode ser somente, né, poder descer essa hora para ver o pôr do sol, dar uma volta, poder falar com o neto pelo vídeo, poder manusear hoje um celular para falar com alguém à distância. Então, assim, a vida boa é uma coisa relativa para qualquer um, mas as pessoas que controlam esses hábitos, né, que têm esse poder sobre si mesmas, sobre suas emoções, elas são mais felizes. A psicologia positiva já defende isso, né, que nós somos mais felizes quando fazemos aquilo que nós gostamos e quando temos pleno controle sobre o nosso funcionamento. A outra coisa o autodomínio exige autorregulação. Um conceitinho interessante aí. E a inteligência emocional determinante para conseguir isso é conhecer-se a si mesmo, ou seja, autorregulação é aquilo que o nosso organismo faz fisicamente, quimicamente, quando nós estamos num ambiente muito quente e a gente começa a suar, ele está regulando a nossa temperatura. Ou quando nós estamos num ambiente muito frio e ele começa a produzir calor espontaneamente para poder equilibrar. Então, a autorregulação tem a ver, por exemplo, com o sono, a gente dormir na hora certa, isso é uma autorregulação, não é? Porém, a autorregulação emocional, ela é uma autorregulação dos meus sentimentos. Se eu me conheço bem, eu consigo lidar muito bem com as minhas emoções. Eu consigo transitar muito bem nas relações, gerando positividade, gerando ganhos para todo mundo. A penúltima lição, a sétima, a inteligência emocional influi favoravelmente na nossa saúde. Olha que interessante isso. Por exemplo, ao saber assimilar as emoções perturbadoras. Duas patologias, duas doenças já eram, antes da pandemia, as doenças que mais afastavam as pessoas do trabalho. Vocês devem saber quais são. Transtorno de ansiedade e transtorno de depressão. E isso já era considerado epidemia. Gente, deu um branco agora, porque a gente só fala em pandemia, eu dei um branco a palavra, mas é epidemia pela OMS. Embora seja um número subdimensionado, porque as pessoas não reportam que estão doentes mentalmente, porque existe um estigma sobre isso. E aí, o que acontece? Você vai para o médico, e você diz para o médico, eu estou com dificuldade para dormir. E aí, ele faz lá uns exames, vê que está tudo bem no sangue e tal, não sei o quê, e dá um remedinho para você, passa uma receita para você dormir melhor, um ansiolítico, alguma coisa. Mas ele não te avalia como um todo. Então, quando você se conhece, quando você sabe das coisas que estão acontecendo com você, você chega no médico e diz, eu estou com dificuldade para dormir, porque eu estou passando por problemas no meu trabalho, eu estou num processo de separação, eu estou com uma situação assim, e eu não estou conseguindo dar conta
desse aspecto emocional na minha vida e eu não estou conseguindo dormir bem. E aí o médico, ele já vai ter um olhar diferente sobre você. Ele não vai, talvez, passar apenas um medicamento para fazer a regulação química do seu organismo. Ele vai passar, talvez, encaminhar você para uma terapia, porque a medicação vai te equilibrar quimicamente e te deixar funcional para uma intervenção terapêutica, ou para que você possa receber outro tipo de intervenção de tratamento. Então, assim, quando você se conhece, você já leva, assim, para a pessoa, né? Já leva isso para o médico. Então, e você fica melhor de saúde, gente. Se eu não saio por aí me esquentando a cabeça no trânsito e tal, fecho o vidro, coloco uma música e deixo o mundo girar, eu chego muito mais tranquilo no trabalho do que eu andar com o vidro aberto, ouvindo desaforo, barulho do trânsito, me estressando, xingando o moço do lado, e já chego no trabalho chutando a lixeira e soltando os cachorros nas pessoas. Então, assim, e aí isso me faz mal depois, porque eu digo, puxa vida, acabei tratando fulano mal, eu gosto tanto dele ou dela, e eu tratei mal porque eu estava de cabeça quente. Aí, para você desfazer o nó, o trabalho é maior. Então, se a gente se controla antes, se a gente cuida antes, a gente já evita esse tipo de problema. E a última lição, não menos importante, tem muitas lições da inteligência emocional, eu trouxe aqui 8 só para a gente refletir, né, sobre esses pontos. A inteligência emocional é fundamental para a nossa vida social, pois facilita as relações com as demais pessoas. Então, assim, começa por aí, eu começo me relacionando em casa, né? Eu tenho que ter uma boa relação com os meus filhos, com o meu cônjuge, com o meu companheiro, minha companheira, eu tenho que ter um relacionamento positivo com as pessoas que me atendem, com o meu porteiro. Essa semana aqui no condomínio, alguém denunciou no grupo do WhatsApp do condomínio que estava entrando na portaria com o carro e outra pessoa num carro maior, uma caminhoneta, né, dessas grandes, e ele ultrapassou e saiu em alta velocidade dentro do condomínio, que tem um limite de velocidade. E aí a pessoa colocou, foi um videozinho que ele gravou para o grupo, e ele falou, podia ter uma criança atravessando o estacionamento, podia ter um animalzinho, um pet, né, atravessando, ou uma pessoa mais idosa, cuja mobilidade, ou uma pessoa que está doente, que está com algum problema, cuja mobilidade está comprometida, a alta velocidade dessa pessoa, quando você não espera que ninguém entre em alta velocidade no estacionamento de condomínio, poderia ter causado um prejuízo maior para outro ser humano. Então, uma situação como essa que foi descrita, se essa pessoa atropela alguém, ou machuca alguém, ou até mata alguém dentro do condomínio, imagina o transtorno para todo mundo, né? O sofrimento, a perda, que todo mundo ia ter que lidar com isso. Então, é importante que a inteligência emocional seja vista como uma ferramenta, uma força, uma capacidade que eu desenvolvo ao longo da vida e que me faz viver melhor e gerar impactos positivos ao meu entorno. Olha a importância da inteligência emocional, olha o quanto que a gente precisa estar atento à inteligência emocional, aos nossos sentimentos e às nossas emoções, entender a forma de expressá-las e entender que o outro também tem emoções e sentimentos e que isso precisa estar em harmonia, porque senão as coisas não vão funcionar. Alguém vai sair perdendo nisso e a gente precisa analisar a nossa história, a nossa linha da vida, para ver o que a gente saiu perdendo em alguns momentos da nossa vida, porque a gente não soube lidar com as emoções. Quantos amigos a gente perdeu, quantos relacionamentos a gente deixou se desgastarem, se destruírem por conta de falta de cuidado com as nossas emoções e a forma como a gente expressa isso.